Jesus é o nosso Senhor, Salvador e Redentor. Nós cristãos, meus amigos e amigas, cremos que Ele veio para nos salvar. Vamos lá no Velho Testamento para relembrarmos as palavras do profeta Isaías. Isaías, eu considero, para mim, o maior profeta. Ele profetizou a vinda de Cristo. E ainda disse que ele viria para levar sobre si todas as doenças e enfermidades. Cristo veio, fez tudo o que ele deveria fazer, com consentimento do Pai, do nosso Deus Pai Jeová, morreu na cruz para nos salvar, nos concedendo a graça e o reino. Nós estamos vivendo o reino de Deus. Se nós olharmos lá no livro de Lucas, afirma que Jesus anunciou o reino. Se ele anunciou o reino, para quem? Para todos nós reinarmos. Como nós vamos reinar, meus amados e amadas? Com a fé em Jesus de Nazaré. Eu quero compartilhar com todos vocês uma experiência minha, uma experiência de vida, assim, e que já me ocorreu inúmeras vezes. Diante de situações que eu não vejo saída, ao clamar o nome de Jesus, o problema é resolvido. Mas nós sabemos que tudo que se resolve é pela misericórdia de Deus, não é pelo merecimento, não. Porque nós não merecemos nada, é pela misericórdia do Senhor. Por isso nós vamos lembrar que Jesus, como nosso Senhor e Salvador, que o nosso Pai Jeová enviou aqui na terra para nos salvar e dizer que o reino já chegou o reino, vamos permanecer nesta fé, porque não há outro, mas não há mesmo. Com convicção, com experiência, eu afirmo, Jesus é o caminho, ele é o único. Sem ele, nada podemos fazer, como ele mesmo afirmou, sem mim nada podeis fazer. Então vamos agora ouvir o Evangelho de João, neste dia 2 de abril de 2025, nesta quarta-feira, quarta semana da quaresma, não é? O Evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos 17 a 30, narra: naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, ele chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai, nosso Deus. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal vão para a condenação. Eu não sou, ou melhor, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto. O meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, o Evangelho está bem claro. Jesus está nos afirmando que Ele e o Pai, eles são únicos. É um mistério? É, mas nós podemos conseguir entender. Vamos meditar um pouco? Quando meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho, Jesus afirmou. Quase todo mundo diz que crê em Deus, mas ficamos até satisfeitos com isso. Mas em que Deus realmente crê? Claro, só há um Deus, é nesse que cremos, certo? Será que muita gente que tem uma imagem confusa de Deus, na verdade crê mesmo? É nessa imagem confusa que faz de Deus? Pode ser, não é verdade? Porque, meus amados e amadas, fácil não é. Nós estamos afirmando que é um mistério, conforme a palavra de Deus diz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem sabe direitinho quem é Deus? Bom, o povo de Israel compreendeu muita coisa de Deus ao longo de sua história. Deus fez aliança com eles, se revelou a esse seu povo. Então, seu testemunho de fé nas Escrituras nos mostra muito desse Deus que se manifestou a Moisés e aos profetas, libertando o povo da escravidão, dando-lhe uma lei e uma terra. Esse Deus libertador prometeu também o Messias, prometeu-lhes também o Messias, e o Messias veio, foi Jesus, mas eles tiveram dificuldade de reconhecê-lo. Então Deus enviou Moisés. Não deu certo porque nós sabemos da história que houve. Ele envia Jesus, que é o Messias. Os que acolheram Jesus como Messias reconheceram que ele era o Filho unigênito de Deus, perceberam que sua vida, suas atitudes, sua morte e ressurreição manifestava com clareza quem era esse Deus que havia se revelado a Israel. Mas o Filho é quem sabe quem é o Pai. E o Filho revelou que o Deus único que Israel conheceu é Pai. Um Pai onipotente e amoroso, mas não simplesmente um Senhor poderoso e distante. Meus amados e amadas de Deus. Os dois se comunicam, o Pai e o Filho. Uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, os três compondo a Trindade Santa, o único Deus pela obra de Jesus. O Pai dá a cada filho o seu Espírito. Assim, quem se une a Jesus pelo batismo recebe a adoção filial, torna-se filho de Deus. O Filho revela o Pai. Veja essas palavras do Senhor. Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. O que o Pai faz, o Filho faz também. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho
também dá vida a quem ele quer. Vendo Jesus no seu trabalho missionário, pode-se compreender quem é o Pai. E Jesus disse mais: o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Meus amados e amadas de Deus, vamos tentar guardar a mensagem? Jesus nos revela o Pai. Com ele nós vamos entendendo que Deus é uma comunidade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que Jesus revelou sobre Deus foi o que mais escandalizou o seu povo. Quando dizemos que cremos em Deus, estamos dizendo que cremos no Deus e Pai de Jesus Cristo, nele e em seu único Filho e no Espírito Santo. Cremos no Deus uno e trino que Jesus revelou. Na oração tratamos com o Pai, com amor e proximidade, chamando-o de Pai, como Jesus ensinou. Meus amados e amadas de Deus, vamos permanecer em fé, receba o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus.